Sala de Música, com João Carlos Santana. Na semana passada, eu anunciei aqui no nosso boletim, né, o início dessa série, né? Depois do primeiro capítulo, onde eu falei um pouco da história da segregação racial dos Estados Unidos, e eu comentei o papel da gravadora Chess Records nesse momento. A personagem, dessa vez, é Etta James. Muito bem escolhido. Ela fez parte do elenco da Chess Records e também estava ali, na hora certa, no momento certo, e mesmo sem saber, né, Carolina, colaborou com esse processo de mudança contra a discriminação racial e social que sofriam os negros na década de 1940, 1950 nos Estados Unidos. Não só dela, a participação de diversos artistas nesse processo também de emancipação de diversos músicos negros que faziam parte do elenco dessa importante gravadora. Sobre o potencial e do talento da cantora, eu conversei com quem entende, uma especialista em técnica de canto, a professora Camila Seni. Ela é bacharel em canto lírico pela Faculdade de Música Carlos Gomes e formada em canto popular. Né, para entender, né, como é que uma cantora, né, que começou sua trajetória lá na década de 1950, hoje ainda serve de inspiração para tantas cantoras importantes que estão aí na mídia e fazendo sucesso. Vamos ouvir o que disse e a análise da Camila Seni. A Etta James, ela é uma contralto, né? Então isso significa que dentro da classificação de vozes femininas, ela teria a voz mais grave. Porém, o fato de ela ser contralto não significava que ela só conseguiria fazer notas graves. Então, por exemplo, ela tinha uma grande extensão vocal. O que isso significa? Que ela conseguia ir de notas muito graves até notas bem agudas. Então, isso chamava muito a atenção, inclusive da turma da época, né? Tanto é que, por exemplo, ela, quando criança, cantava em igrejas e muitas vezes tinha pessoas assim importantes, enfim, artistas, que queriam ir até essas igrejas para ouvir a voz da Etta James. E essa voz veio crescendo conforme foi passando o tempo, né? Que ela começou assim dentro de um rhythm and blues, e depois ela foi passando pelo pop, foi passando pelo jazz, o soul, o gospel, blues. E é engraçado como até hoje essas músicas dela, né, as canções dela e mesmo a voz dela tem uma influência nas cantoras atuais. Então a gente pode ver, por exemplo, a Beyoncé, a Christina Aguilera, que são cantoras muito importantes hoje em dia, que sempre estão fazendo regravações dela, enfim. Sabe quem estamos ouvindo agora, Carolina Moura? Quem? Você não conhece essa voz? Ah, não vou arriscar não, quem é? Adele! Que você gosta tanto, Carolina. Adele? Cantando tão esse diferente. Grande clássico aí, né, que foi eternizado também na voz da Etta James. Vamos ver um trechinho da Adele aí. Outro ponto que de certa forma não é segredo nenhum, mas é algo muito difícil de dominar, Carolina, é a arte de equilibrar técnica e emoção, algo que a Etta James dominava com perfeição, e a Camila comentou isso também nessa conversa que eu tive com ela. Sim, na realidade, né, essa grande extensão que ela tinha dava muita liberdade para ela interpretar em cima das músicas. Por exemplo, ela poderia ir de timbres mais suaves e conseguir dar muita emoção nas músicas e ir desse timbre suave até notas bem agudas, já quase voltadas para o que seria um rock hoje em dia, né? Que são notas com drive, que é uma técnica que a gente usa principalmente dentro do rock, que são notas rasgadas, né? Então ela fazia isso já naquela época, né? E uma coisa mais natural dela mesmo, que também vem dessa parte de ela cantar em igreja, tudo mais, que essas técnicas que chegaram até o rock hoje em dia já vêm lá de trás, né? Desde o soul, do blues, e assim, no final das contas ela acabou se envolvendo, né, também com drogas, tudo mais. E isso prejudicou bastante a carreira dela, né, quando ela já estava com uma idade a mais, assim. Então isso também fez com que a voz dela desse uma reduzida, vamos dizer, perdesse um pouco da qualidade, né, e demorou um pouquinho para ela retomar essa qualidade. Porque os cantores, o que acontece? Nós somos nosso próprio instrumento, né? Então, se nós não estamos bem, em consequência, a nossa voz também não fica legal, né? E essa voz, Carolina? Ah, essa é a Beyoncé. Matou na hora. É isso aí também, a Beyoncé fazendo uma homenagem pra Etta James aí, né? Vamos ouvir um pouquinho. Essa música é muito bonita. My lonely day.
E no blog, lá no cbn.com.br, tem outras informações sobre a carreira da Etta James. É só acessar e clicar em blogs do João Carlos Santana, que por um acaso sou eu, né? E conferir um pouquinho mais dessa série. Coincidência.